Indignação profunda é aquela que te faz levantar quando todo mundo está sentado. É aquela que te faz se posicionar quando ninguém está se posicionando. É aquela que te faz continuar lutando mesmo quando todo mundo da tua casa talvez já se entregou. É aquela que te faz persistir, perseverar, agir com resiliência, com perseverança, independente de contexto, porque eu sei que o que realmente importa é o final. Eu posso estar no momento ruim, mas eu vou terminar muito bem. Eu posso estar no momento muito difícil, mas eu vou terminar de uma forma extraordinária. Para aqueles que desejarem anotar, o título da mensagem de hoje é, repita comigo por favor com muita força, brasas apagadas. A mensagem do Senhor para você nessa manhã é, permaneçam firmes. É muito comum alguns acontecimentos ou alguns possíveis acontecimentos provocarem um certo tipo de pavor dentro de nós. No livro de 2 Reis é relatado um momento exatamente como esse. Uma determinada mulher, ela tinha acabado de perder o seu marido. Eu não preciso nem falar que a dor de uma perda, ela não é pequena, ela não é fácil. Mas além da perda, o marido, infelizmente, ele morreu deixando algumas dívidas. Então, além da dor da perda, aquela mulher teria que lidar com algumas questões que ficaram em aberto. Os credores vieram cobrá-la não uma, mas por várias vezes. E a ameaça que aqueles homens estavam fazendo era que se aquela mulher não pagasse aquelas dívidas que tinham ficado para trás, eles iriam levar os filhos daquela mulher. Eu acredito que tem áreas e áreas da vida, pessoas e pessoas, circunstâncias e circunstâncias. Ter que lidar com uma dívida em aberto já não é uma tarefa fácil. Mas saber que se você não acertar essa dívida, vai custar algo mais precioso, mais importante ainda para você, é extremamente doloroso, difícil e pode provocar um grande pavor, um frio na barriga, um medo dentro de nós. Aquela mulher era esposa de um homem que foi um dos discípulos do profeta Eliseu. Se ele foi discípulo de um dos profetas, então eles conheciam um caminho, eles conheciam a verdade. Talvez ela não soubesse como ela pagaria as dívidas, mas ela sabia que ela precisava procurar o Senhor. E ela saiu, ela foi atrás do profeta e explicou todo o contexto para ele. E nisso o profeta disse: como posso ajudá-la? O que você tem dentro de casa? Quando foi perguntado o que você tem dentro de casa, eu acredito que uma pergunta como essa nos faz ficar pensativos. Porque é muito mais fácil eu acreditar que a solução para o meu problema está fora do que parar para pensar que a solução do meu problema está dentro. É mais fácil eu acreditar que a resposta virá de outro lugar e não de dentro da minha casa. E aquela mulher, ela não pensou duas vezes, ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite. E o profeta disse: saia e recolha o máximo de vasilhas possíveis. E assim que ela fez isso,
ela começou a derramar o azeite. E conforme ela foi derramando, uma vasilha foi sendo cheia, a outra foi sendo cheia, a outra foi sendo cheia. E diante daquele cenário caótico, perturbador, aquela mulher viveu algo sobrenatural em um momento extremamente difícil. Eu penso que quando nós estamos meditando, tem momentos que a gente tem que se colocar na história como se fosse nós, para a gente poder entender qual era a seriedade daquele momento, qual era o grau de dificuldade. Quem é pai, quem é mãe aqui, levanta as mãos. 99% da igreja. Se você soubesse que o Telzinho seria levado embora se alguma dívida não fosse paga, qual seria o sentimento dentro de vocês? Se a senhora soubesse que a Ana seria levada embora, que o Brian seria levado embora, que a filha da senhora que está do teu lado seria levada embora. Dependendo do contexto, nós nos sentimos amarrados. Dependendo do cenário, por conta da gravidade, nós temos a tendência a permitir que as emoções aflorem. Se as emoções afloram, elas atrapalham todos os nossos sentidos. Nós enxergamos menos, nós ouvimos menos. Tanto é que é muito comum nós conversarmos com pessoas que quando elas chegam tão apavoradas, que elas não param de falar. Ai meu Deus, eu não sei o que acontece. E aí a gente tem que falar, calma. Se eu falo, você fala, ninguém se escuta e não sai desse lugar. Calma. Ai, mas é porque vai acontecer, eu vou perder. E agora, ai meu Deus, você calma. Um dos maiores desafios do homem é manter a calma diante de um cenário dificílimo. Por que aquela mulher, ela possivelmente foi tomada por uma preocupação? Justamente porque possivelmente ela não tivesse o dinheiro para sanar. Não tendo dinheiro para sanar, dentro de nós o pensamento é, caramba, é só por esse caminho. Mas aí que está. Quando se trata do poder do Senhor, nem sempre Ele irá fazer pelos meios que nós conhecemos ou esperamos. Nem sempre Ele vai usar as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Em muitos momentos Ele vai pegar um terceiro aleatório, Ele vai pegar uma circunstância que talvez você nunca viveu nada parecido, e por intermédio daquilo que muitas vezes parece ser insignificante, aquele pouco de azeite, Deus vai fazer um verdadeiro rebuliço na nossa vida. Mas qual que é o ponto-chave? Aquela mulher, ela temeu algo que não chegou a acontecer. Ela pensou que pudesse ficar sem os filhos por conta das ameaças, mas de fato não chegou a acontecer. Preste bastante atenção, Isaías 7, a partir do versículo 1. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Vamos juntos, repita esse trecho comigo, por favor. Contudo, não conseguiram executar o seu plano. Que o tempo todo nós somos afrontados, que o tempo todo nós somos atacados, que o tempo todo o mundo espiritual está o tempo todo o inimigo ele está trabalhando para tentar nos derrubar de alguma forma, isso não é novidade. Uma grande cilada, uma grande armadilha estava sendo preparada contra o rei Acás. 2 reis se uniram com o propósito de atacá-lo. Mas perceba que já no primeiro versículo já fala sobre o final daqueles acontecimentos. Contudo, não conseguiram executar o plano. Foi preparado, mas não conseguiram executar o plano. A ideia, o plano era tirar algo daquele rei. Não conseguiram executar o plano. Repita comigo com muita força: todos os planos
negativos, malignos, contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha saúde, contra o meu profissional, cairão por terra em nome de Jesus. Aquele rei estava vivendo a vida normalmente, mal sabia ele que algo estava sendo tramado, preparado. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores que se agitam numa tempestade. Qual que é o grande problema dessa agitação? Se o vento está para lá, para que lado que a árvore começa a se movimentar? Se o vento sopra para cá, quando na verdade nós não vivemos a nossa vida sendo conduzidos pelo vento. Não são as circunstâncias que conduzem a nossa vida. E olha como que são as coisas. O coração do rei e de seu povo estremeceu. O coração de quem? Do rei. A cabeça sente, todos os demais sentem. A cabeça de um lar, de acordo com a Bíblia, deve ser o homem. Mas vamos levar em conta que nem todo lugar, nem todo lar existe um sacerdote dentro de casa. Então acaba que muitas vezes a cabeça espiritual do lar acaba sendo a mulher, acaba sendo um filho. A cabeça ser influenciada pelas circunstâncias é uma porta aberta para que todo o corpo sinta a mesma coisa. Por isso, você, nós, eu, que conhecemos a verdade, temos uma responsabilidade muito maior. Dependendo de determinadas notícias, por mais dolorosa que seja, você tem que engolir o caroço, você tem que engolir seco e se manter firme. Porque dependendo quem estiver com você, não tiver a mesma fé que você, vai ser tomado por uma histeria, por uma preocupação. Se isso já vai nascer de qualquer forma no coração de quem está perto de você, quando você age de uma forma histérica, preocupada, de uma forma em que, ai meu Deus do céu, é um estímulo, é uma permissão que você está dando para que todos os demais façam a mesma coisa. Por isso, quando as notícias chegarem, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu amo o Senhor. Quando as más notícias chegarem, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando as más notícias chegarem, muitas são as tribulações de um justo, mas o Senhor dá livramento sobre todas elas. Quando as tribulações chegarem, para o homem é impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Diga a Acás, o Senhor enviou um profeta para falar com Acás. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas, vamos juntos, 2 brasas apagadas. Não o fogo do Espírito, mas vamos olhar o fogo do ponto de vista devastador. Quem já presenciou uma queimada? Levanta as mãos, por favor. Olha, eu já presenciei uma queimada no que diz respeito mato. Eu já presenciei a cena de um carro pegando fogo. Eu já presenciei a cena de uma empresa pegando fogo. Eu já presenciei a cena de uma casa pegando fogo. Quando o fogo, ele começa, a tendência é que ele cresça. Tem situações que literalmente elas vêm para incendiar a nossa vida. Depois do fogo, não costuma sobrar muita coisa importante, não sobra muita coisa relevante. Por mais resistente que seja algo, dependendo do tempo que ela é submetida àquele fogo, o fogo está queimando, e o fogo vai aumentando, ele vai aumentando, literalmente não sobra absolutamente nada. Quando aqui diz brasas apagadas, brasa é menor que um incêndio. Mas todo incêndio começa com uma brasa, com algo pequeno.
Por exemplo, quantas não foram as vezes que nós já vimos notícias do pessoal que, para fora da janela do carro, e aquela bituquinha de nada, pequenininha de tudo. Então, o que poderia começar pequeno, poderia terminar muito grande. Mas perceba como o Senhor tratou aquele problema, enviando por intermédio do profeta Isaías a mensagem a esse reis: brasas apagadas. O fogo que viria para consumir já foi apagado. O que poderia vir para destruir a tua vida já foi apagado. Você estava diante de um iminente ataque. 2 reis iriam se juntar, 2, em tese, mais fortes do que 1. Você poderia sofrer muitos prejuízos. Não tema, 2 brasas apagadas. O fogo desse problema já foi apagado. E perceba que a mensagem foi entregue antes de qualquer tipo de acontecimento. Em muitos momentos da vida, a mensagem ela vai vir antes do acontecimento. Mas a mensagem vir não muda nada se eu não crer e não tomar posse de que é real. Repita comigo com muita força: tudo aquilo que poderia vir para incendiar a minha vida está apagado. Brasas apagadas. Diga a Acás que pare de se preocupar. Eu acho incrível que a Bíblia, o Senhor, Ele tem esse padrão nas Escrituras. Sempre antes de falar da situação, primeiro Ele trabalha para falar com você, acalmar a tempestade que existe dentro. Lembra quando a tempestade estava forte e os homens estavam dentro do barco? A primeira coisa, antes do Senhor falar, aquieta-te, tempestade, Ele fala primeiro com o homem. Por que tiveram medo? Acalmem-se, sou eu. Antes do Senhor tranquilizar essa tempestade, primeiro Ele trabalha para tranquilizar essa. Tem pessoas que não conseguem ter paz nessa tempestade, porque essa daqui nunca entra no estado de confiança plena em relação ao Senhor. Confiança plena é um grande desafio. Falar assim, eu creio, eu busco no Senhor, todo mundo fala. Eu falo. Mas diante daquilo que quando está acontecendo, quando deixou de ser uma promessa e o ataque já se tornou um aviso, estou chegando. É nesse momento que é revelado o quanto de fé existe dentro de você, se de fato existe uma confiança plena, uma confiança cega, uma entrega total. Senhor, custe o que custar, eu me apego àquilo que o Senhor está falando e eu não vou soltar. Não seria fácil. Os problemas eles viriam com tudo. Esse incêndio ele poderia destruir com tudo. Depois que ele atinge um determinado estado, se torna muito difícil de controlar. Mesmo com os equipamentos certos, mesmo com as pessoas certas, dependendo do grau do problema, dependendo da realidade que você está enfrentando. Por exemplo, começamos falando sobre uma mulher com problemas financeiros. Dependendo do tamanho da dívida, para pagar esse incêndio dá um trabalho. Mas o Senhor diz, brasas apagadas, não tenham medo, não vai acontecer absolutamente nada. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem, atacaremos Judá e a conquistaremos. Dependendo da pessoa que nós conversamos, quando nós vamos falando, tendo esse posicionamento de fé, muitos começam a pensar, caramba, esse rapaz deve estar num estado de loucura. Eles estão se ouvindo? Tem um problema iminente. Entenda que a verdadeira fé ela não ignora o problema, mas o problema não tem todo aquele peso que ele poderia ter. Então aqui quando diz, é verdade, preste bastante atenção, é verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele. É verdade, você tem um problema. É verdade, eu vejo o que está acontecendo.
É verdade, eu sei que você está diante de um iminente ataque. É verdade, você vai ter que lidar com uma situação que não é fácil. Porém, mesmo assim, acalme-se e confie em mim. Agir a fé não é ignorar o problema, muito pelo contrário, porque a fé te deixa tão consciente que faz você lidar com o problema. Mas todo aquele posicionamento desesperado, medroso, aquele posicionamento covarde, tudo isso tem que ser extinto, tem que ser extinguido, tem que desaparecer, tem que sumir de uma vez por todas da nossa vida. Antes do ataque começar, o Senhor já tinha enviado uma palavra. Tem muitas palavras que vêm, não é simplesmente como uma resposta do momento que você está vivendo agora. Tem muita palavra que você recebe já preventiva, falando de acontecimentos futuros. Tem muita coisa que você recebe agora que talvez dentro de você o pensamento é, não, mas dentro da minha realidade, eu não estou passando por isso, então talvez essa não seja para mim. Mas em muitos casos, o Senhor já está liberando uma palavra, porque quando ou se for acontecer algo lá na frente, já tem uma palavra lá atrás. E aí, em muitos casos, muitos dizem, não, mas o Senhor não está falando comigo. Não, é que na verdade Ele liberou a palavra antes, mas o foco não estava nisso. Então perceba que a guerra não tinha começado. O ataque não tinha começado. Mas o Senhor já estava liberando, não se preocupe. Se vierem brasas apagadas, já apaguei tudo. O fogo não vai incendiar nada na vida de vocês. Atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Assim diz o Senhor, o soberano. Vamos juntos, por favor. Mas assim diz o Senhor, o soberano. Essa invasão não acontecerá. O que está escrito depois? Então não é que não vai acontecer agora, não vai acontecer agora e também não vai acontecer depois. É isso que eu acho lindo. Quando o Senhor Ele trabalha nos dando livramento, nós não estamos falando de um livramento momentâneo. Nós não estamos falando do Senhor tratar algumas sequelas por conta de uma enfermidade, mas daqui a pouco está acontecendo algo pior. O Senhor disse, não acontecerá, jamais acontecerá. Então você não vai ver esse incêndio agora e você também não vai ver esse incêndio depois. Você não vai perder o teu filho agora e você não vai perder o teu filho depois. Você não vai morrer por conta das dívidas agora e você não vai morrer por conta das dívidas depois. Já parou para pensar o quanto é isso incrível? Além do Senhor estar anunciando uma vitória para aquele momento, Ele estava deixando claro que não era simplesmente para aquele momento, não iria acontecer jamais. Porque quando o Senhor apaga uma brasa, quando Ele apaga o incêndio, Ele apaga mesmo. Não fica rebarba. Sabe quando você resolve aqui, mas escapou alguma coisa ali? E aquilo que escapou, às vezes pequeno, ainda pode provocar um estrago muito grande. Quando o Senhor apaga o fogo, Ele apaga todo ele. O Senhor literalmente Ele faz com que tudo desapareça. Mas olha uma observação. Se vocês não crerem com firmeza, o que está escrito ali? O que isso quer dizer? Só porque o Senhor anuncia algo, não quer dizer que muitas vezes esse algo não estará diante de você. Daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre Josafá, 2 Crônicas 20. As 3 situações que nós não vamos levar para um ano novo, para o ano de 2025. Se recordam que quando a notícia chegou até Josafá, 3 inimigos poderosos estavam chegando, 3 problemas, iminente guerra. Aquele homem, ele foi tomado por um temor, por uma sabedoria tão grande que imediatamente ele orou, ele jejuou, ele consultou o Senhor, reuniu todo mundo na mesma fé, ele deu a resposta certa. E o Senhor disse assim por intermédio do profeta, essa peleja vocês não terão que pelejar. Os inimigos vieram contra eles? Vieram. Mas essa peleja não terão que pelejar.
mas os inimigos estavam ali, porta a porta. Muitas vezes, a vitória, ela vai acontecer antes da batalha. Muitas vezes, a vitória vai acontecer durante uma batalha. O Senhor já tinha anunciado, não se preocupe. Eu vou parafrasear, vou trazer para o dia a dia. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Josafá estava parado lá, com todos os seus homens, e os inimigos vindo, e os inimigos vindo, e os inimigos vindo, e os inimigos vindo. O que acaba acontecendo com muitas pessoas? Permanecem firmes até um determinado momento, e quando vê o negócio se aproximando, o que fazem? Sabe aquele posicionamento? Não, mas eu creio, não, já deu tudo certo, Deus é comigo e já liberou uma palavra. Aí você está 2 dias lá daquela situação que precisa ser resolvida, aí você volta e aparece, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço. Se não permanecerem firmes na fé, vocês não conseguirão permanecer firmes no campo de batalha. Os inimigos estavam vindo, o que eles começaram a fazer? Louvar. Nos últimos instantes eles começaram a se matar e uma grande vitória aconteceu. Mas não existe vitória, repita comigo por favor, não existe vitória se eu abandonar a minha posição. É permanecer na linha de combate até o final, acreditando que já deu certo. A viúva de Sarepta, se recordam dessa passagem? Quando o profeta Elias, ele saiu lá do riacho, quando ele estava sendo alimentado pelos corvos e foi até lá, aquela mulher ia fazer a última refeição. O Senhor poderia ter vindo com o escape 1 semana antes. O Senhor poderia ter vindo com o escape 2 meses antes. O Senhor poderia ter dado o livramento 30 dias atrás, 1 ano atrás. Mas o Senhor deu o livramento quando? Na última refeição. Aquela mulher, ela dá a primeira parte para o profeta, significou que ela permaneceu firme até aquele momento. Por mais que na boca dela ela dissesse, vamos fazer a nossa última refeição e morreremos. O que contou foi o posicionamento dela, mesmo preocupada, mesmo com medo, ela ainda fez o certo. Lembra daquela passagem, daquela parábola dos 2 filhos? Um disse, eu vou fazer, e não fez nada. E o outro disse, não vou fazer nada, e acabou fazendo tudo o que era necessário. Mesmo que você diga, ai meu Deus, e agora, ai Senhor, que medo e tal. Mas se ainda no final você fizer a resposta, der a resposta certa, fizer o que é certo, você vai ser honrado, você vai ter a vitória. O problema é você bater no peito, eu tenho fé, eu acredito, e na hora H, finalmente, nos 45 do segundo tempo, sai correndo, amedrontado. E assim, esse é um padrão que já se repetiu na palavra do Senhor por várias vezes. Gideão, quando ele foi para lutar contra os midianitas, com 32 mil homens já não seria fácil. Com 300 homens, mais desafiador ainda. E quando ele anunciou, quando ele começou a mover, quando ele estava com aqueles homens, é muito comum, dependendo da mensagem que vem aquela empolgação, não, vamos. E aí Gideão fala, agora? Não, agora? Não, mas tem muita gente lá. Não, mas a gente só está com 300. Antes vem todo mundo empolgado, não, vamos com tudo. E aquele homem, ele viu aquele exército gigantesco se aproximando, todos pegaram as suas trombetas, começaram a tocar, e os inimigos começaram a se matar. Jairo, ele precisou permanecer firme, confiando no Senhor, depois de ter ouvido, tua filha morreu. Mas ele continuou firme, ele continuou acreditando. É muito difícil permanecer firme quando nós ouvimos que algum determinado projeto deu errado, quando uma determinada situação não aconteceu, quando algo não fluiu, quando a má notícia já chegou. Mas nós precisamos permanecer firmes até o final. Até porque, olha o que diz aqui no Salmo 31.
Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. No 23 diz assim: amem o Senhor todos vocês que lhe são fiéis, porque o Senhor, repita isso comigo por favor, pois o Senhor protege, o que está escrito ali? Portanto, sejam fortes e corajosos todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Quer ver um negócio curioso? Olha por que você tem que acreditar até o final. Permanecer firme e inabalável. Eu não vou relatar detalhes, eu vou passar meio por cima. Tem uma pessoa daqui da igreja que, por conta de uma situação, eles precisavam de um valor para acertar um determinado contexto. E esse valor era um valor na casa dos milhões de reais. Já não é fácil ter que pagar aquele boletim ali de 1.000, de 2.000, de 3.000, 10.000. Pior do que ter um valor alto para pagar é ter um valor alto para pagar com data, né? E essa família agir na fé. Essa família buscando, acreditando, buscando, acreditando. Eu não vou lembrar a data exatamente. Não lembro se era, sei lá, dia 7, dia 10, uma coisa assim, desse mês. Era o dia que eles tinham para acertar. No último dia, o Senhor enviou a provisão de milhões e acertaram o valor que estava em aberto. Querido, se você não permanece firme, a data vai se aproximando e nada acontecer, te faz desanimar, perder a esperança e você deixa de lutar. Quando na verdade é até o final. Sabe aquela história, só acaba quando acaba? É mais ou menos isso, só acaba quando acaba. Mas tem gente dando como perdido antes de ter terminado, antes de ter acontecido, antes de ter dado a data. E mesmo que a data tenha chegado, Jairo ouviu, sua filha morreu. Mesmo assim ele continuou crendo. Quando ele chegou lá, o que estava morto, reviveu. Então eu tenho que confiar no Senhor de todo o meu coração e não viver a minha vida prostrado, até porque o choro que ele não me levanta, ele acaba me afundando. O choro que não entra como um combustível para eu colocar ainda mais força, ele acaba se levantando como uma âncora que me prende naquele mesmo lugar, naquela mesma realidade, naquele mesmo contexto, e eu acabo deixando muitas coisas passarem. 1 Samuel 11:4 diz assim: os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabes-Gileade. Todos choraram em alta voz. Repita comigo: a maioria chora, a minoria age. De novo, a maioria chora, a minoria age. De que grupo você faz parte? Porque situações difíceis todos nós passamos. Situações complicadas todos nós enfrentamos. Situações dolorosas, todo mundo já passou por algum tipo de fio na navalha aqui. Todo mundo já quase perdeu alguma coisa que era importante. Seja família, seja casamento, seja a própria vida, seja um cliente importante da tua empresa. Todos nós já passamos por momentos dificílimos. Quando chegou a notícia de que esse rei, ele estava chegando literalmente para arrancar o que era deles, liberdade, o olho direito, todo mundo sentou, chorou e se lamentou. Naquele momento, Saul estava trazendo gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes tinham dito. Repita comigo com muita força: o meu espírito vai determinar como eu vou processar a informação.
Por isso, o tempo todo nós estamos preparando o nosso espírito, o tempo todo nós estamos nos enchendo daquilo que nos dá força, porque quando chegar a má notícia, nós já estamos preparados. A falta de preparo no espírito, a falta de fortalecimento, a falta desse trabalhar na fé, quando a notícia chega, muitos se abalam. E estar na igreja não é sinônimo de ter a sua fé trabalhada, tá? Em tese, é para acontecer. Mas não é só isso. Particularidade com Deus, renúncia, colocar tudo em prática ao pé da letra. Às vezes, eu vejo pessoas que quando elas vêm compartilhar algumas coisas conosco, com muita sinceridade. E me lembro de casos de pessoas virem de uma forma tão desestabilizada, que olha, é óbvio que eu não vou fazer. Mas pensei, falei, acho que eu vou precisar de um tranquilizante aqui para cavalo, para poder tranquilizar essa pessoa. Não para! E é um desespero, chorando histericamente e tal. Eu falo assim, com muita sinceridade, quanto tempo você está na igreja? Não sei quantos centenas, dezenas de anos, e você está agindo dessa forma? A histeria piora tudo. O excesso de medo piora tudo. Até porque o medo te faz olhar para o lugar errado. Se você estiver olhando para o lugar errado, quando a resposta estiver passando por você, ela pode passar e você não agarrar ela, porque você estava olhando na direção errada. O medo te faz olhar para o tamanho do gigante, o medo te faz olhar para o tamanho da tempestade, o medo te faz olhar para Faraó. Quando os egípcios estavam cercando o povo de Israel, eles não deviam estar olhando para os egípcios, eles tinham que estar olhando para a direção que o Senhor estava mandando, porque diante deles estava sendo aberta uma grande porta, o Mar Vermelho estava sendo aberto. Quem olha para os inimigos não passa pela porta. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. O Espírito te faz processar a informação de uma forma diferente. Tem uma senhora, ela não está aqui hoje, mas essa senhora outro dia, ela me parou e falou assim, sabia que eu admiro muito vocês, os obreiros, os pastores da igreja? Eu falei, por quê? Ela falou, ninguém precisa explicar para ninguém que todo mundo tem os seus problemas. Eu não tenho a menor dúvida que vocês têm as batalhas de vocês. Vocês têm as lutas de vocês. Mas vocês conseguem permanecer tão firmes que vocês lidam com os problemas de vocês e vocês lidam com os nossos problemas. O que vocês fazem? E eu disse exatamente isso. Espírito preparado o tempo todo. Porque conosco não é diferente do que acontece com vocês. Tem situações que a sensação que dá é que nós estamos assim, ó. Tem situações que nós também nos deparamos com o seguinte pensamento, não sei o que fazer. Várias. Mas é como o próprio rei disse, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Tem situações que quando chegam para você te dá aquele choque. Tem situações que também quando chegam para nós vem aquela travada. Tranquiliza, vamos até o Senhor. O Espírito fez com que aquele homem fosse tomado de uma indignação profunda. Grande parte das pessoas tem uma indignação rasa. Indignação profunda é aquela que te leva a dar a resposta certa mediante aquele ataque. Dizer, eu não vou aceitar essa situação e não fazer nada para mudar, é uma indignação rasa. Você só está um pouco incomodado com aquilo que está acontecendo, mas não vai produzir muita coisa relevante. Indignação profunda é aquela que te faz levantar quando todo mundo está sentado. É aquela que te faz se posicionar quando ninguém está se posicionando. É aquela que te faz continuar lutando mesmo quando todo mundo da tua casa talvez já se entregou. É aquela que te faz persistir, perseverar, agir com resiliência, com perseverança, independente de contexto. Porque eu sei
que o que realmente importa é o final. Eu posso estar no momento ruim, mas eu vou terminar muito bem. Eu posso estar no momento muito difícil, mas eu vou terminar de uma forma extraordinária. Se coloquem de pé todos, por favor. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Eu fico imaginando que mandar um pedaço de animal para todo mundo é uma atitude um tanto quanto chocante e exagerada, entre aspas. Mas sabe o que ele estava fazendo aqui? Dando um choque de realidade. Quem aqui já passou por uma situação que você tomou uma dura, tão dura, tão dura, tão dura, você ficou sem graça, você ficou envergonhado, você ficou mal ali na hora, mas te fez cair a ficha? Levanta as mãos, por favor. Mais ou menos isso que ele estava fazendo. Às vezes, para a gente acordar, presta muita atenção, ó. Muitas vezes, para nós acordarmos, algo chocante precisa acontecer. Por isso, o Senhor permite algumas coisas. Porque talvez por conta daquele determinado tipo de problema, não foi motivo suficiente para se levantar no espírito. Às vezes, esse cortar os bois, o próprio Deus corta os bois, e Ele manda, Ele permite que uma situação um pouco pior chega, porque você sabe que aquela é mais ou menos assim: a parada ficou séria agora, eu tenho que levantar, eu tenho que acordar. Quer ver? Quem já passou por isso? Aconteceu algo, você não se levantou da forma certa. Aconteceu algo pior, você se levantou. Levanta as mãos, por favor. Por isso alguns extremos acontecem. Eu consigo enxergar a misericórdia do Senhor quando algo dessa natureza aparece. Eu consigo ver o amor do Senhor. Obrigado, Deus, porque talvez, se não tivesse vindo com essa maquiagem, se não tivesse vindo com essa cara assustadora, eu não teria me levantado, mas eu me levantei agora. Se não tivesse sido tão drástico, se eu não tivesse sentido aquela expressão, a água batendo na bunda, eu não teria me levantado. Agora eu acordei para isso. Sabe aonde eu vejo muito isso acontecer? Muito. E os líderes podem confirmar? Pai e mãe em relação a filhos. Às vezes existe uma certa distância em algumas coisas, não existe um posicionamento firme, até que aconteça algo que vem à tona. Vem à tona, acorda. Vem à tona, opa, não é por aí, não é por aí. Financeiramente falando, a gente não precisa perder muita coisa para mudar, mas às vezes é só perdendo muita coisa que a gente muda. Às vezes aqueles pequenos sinais já é o suficiente. Você está vendo que o mês já está um pouquinho mais difícil, eu não preciso esperar ficar 1 ano sem vender para acordar espiritualmente falando. Às vezes aquele 30 dias que o Senhor permite como uma mensagem, te conduzindo para esse nível mais alto, é o suficiente. Quando Saul reuniu em Bezeque, havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. Presta bastante atenção. Tem gente para nos apoiar. Tem gente para nos ajudar. O que essas pessoas muitas vezes estão esperando é um posicionamento mais agudo da nossa parte. Existiam 330 mil homens para ajudá-lo. Mas se Saul não tivesse se posicionado, aqueles 330 mil homens, talvez, vamos colocar assim, tem respostas, tem soluções para o meu problema. Elas ficam adormecidas. Se eu não me posiciono, elas não vêm à tona. Eu não consigo juntar esses 330 mil. Se eu fico passivo, ele continua lá. Não é que o Senhor não ia fazer, não é o que o Senhor não ia enviar, mas o levantar deles está condicionado ao meu posicionamento. Algumas respostas estão condicionadas ao meu posicionamento. O Senhor abriu algumas portas, está condicionado ao meu posicionamento.
Por que o Senhor abriria uma porta para mim, se eu não tenho nem a coragem, a resiliência, a perseverança de me aproximar dessa porta? Às vezes eu já estou aqui, já estou pensando em desistir. Às vezes eu já estou aqui, estou pensando em jogar tudo para o alto. E eu entendo que Deus muitas vezes faz isso. A porta fica aberta, mas não agora. Eu preciso ter a coragem de encarar. Preciso ter a coragem de enfrentar. E aí só então a porta é aberta. Por que o Mar Vermelho não foi... Quando o povo de Israel chegou lá, o Mar Vermelho já não estava aberto? Foi aberto na hora certa, quando eles estavam próximos. Permanecer firme é permanecer próximo do Senhor. A Bíblia não diz que o Senhor é a porta? Se você não se aproxima da porta, esquece, ela não será aberta. Permanecer firme é mais ou menos assim. Às vezes você vai estar aqui precisando de uma resposta, e você já está aqui, e você não vê a porta abrindo. E aí começa a dar aquela ansiedade. Ai, Senhor. E está passando o tempo e a porta ainda está fechada. Ai, Senhor. Queridos, não arreda o pé. Vai coçar. Ir para outro lugar. Em alguns casos, entrar pela outra porta. Só que a outra porta é a porta que o diabo abre. Ele também abre portas, ele cria saídas. Cria. Mas que tipo de saída que ele cria? Você não precisa disso. Separe-se. É mais fácil fechar as portas da empresa. Entra no paliativo, porque já não tem cura. A saída é, se entrega. Mas se você resiste, aí chega uma hora. Ai, Senhor, aleluia. Aí você sai do problema. Mas você tem que ter a coragem, a ousadia de permanecer naquele lugar. Aí depois que acontecer, fale com Deus. Meu Deus, demorou, hein? Deu um medo, Senhor. Mas vale a pena. Vale a pena. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Esse homem teve fé para se levantar, ele teve coragem para se posicionar e permanecer na posição, e ele teve coragem para colocar uma data, um dia para a vitória deles. Aqui não faz nenhum tipo de menção a algo que o Senhor tinha revelado a ele. Aqui não fala, e o Espírito veio, se apossou e disse: amanhã, na hora mais quente do dia. Sabe aquela voz de desenho quando o Senhor se revela? Eu trarei libertação. Aí é raio. Não, foi pela fé. Amanhã a gente vai vencer. Muita coragem, muita ousadia. Muita coragem, muita ousadia. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Mais uma brasa apagada. Feche seus olhos, por favor. Quais são as brasas que estão prestes a incendiar toda a sua vida? O que está vindo hoje como um forte incêndio contra você? Qual é a batalha que está vindo ou que já está aí, que pode devastar toda a sua vida? Qual é a situação que ela pode começar pequena e ela vai tomar proporções que talvez a partir de um determinado ponto é difícil ter controle sobre ela? O que te preocupa? Quais são os seus temores? O que você está literalmente temendo perder?
Quais são as ameaças que têm chegado até você? Quais são os problemas que têm batido a tua porta? O que representa os credores que estão ameaçando tirar algo de você? Se você não me pagar, eu vou tirar a tua alegria. Se você não me pagar, eu vou roubar o teu casamento de você. Se você não me pagar, eu vou tragar a vida dos teus filhos. Se você não me pagar, eu vou tirar tudo que você tem. Eu vou tirar a tua empresa, eu vou tirar a tua equipe, eu vou tirar a tua alegria de viver, eu vou tirar a tua esperança, eu vou tirar tudo. O que essas vozes malignas têm dito a você? O que os problemas têm falado para você? Os inimigos diziam: vamos nos unir, vamos colocar um outro rei no lugar desse rei Acaz. Nós vamos acabar com ele, nós vamos tirar a vida dele, nós vamos acabar com tudo, ele não prevalecerá. O Senhor disse: não tenha medo, não tenha medo, não acontecerá, a invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, porque já são brasas apagadas, já está apagado. Não tema, o Senhor vai te dar resposta. Não abandone o seu posto, ele já está apagando. Este mal não vai prevalecer, ele não vai prevalecer contra você. Então eu gostaria que você entrasse em oração com muita ousadia, com muita coragem, e começasse a dizer: problema, você já é uma brasa apagada. Problema, você já é uma brasa apagada. Não importa qual é o tamanho, não importa qual é o cenário, não importa quais são as suas lutas, são brasas apagadas. Os inimigos são brasas apagadas. O Senhor anunciou: não acontecerá jamais. Então não é agora e nem depois. Começa a declarar isso com muita fé. Não vai acontecer agora e não vai acontecer depois. Eu não vou perder o meu casamento agora, eu não vou perder o meu casamento depois, eu não vou perder a minha empresa agora, eu não vou perder a minha empresa depois, eu não vou perder a minha família agora, eu não vou perder a minha família depois, eu não vou perder. É uma vitória definitiva. Diga isso: a minha vitória é uma vitória definitiva. A minha vitória é uma vitória definitiva. A vitória que eu estou alcançando agora, ela vai se estender para toda a minha vida. A vitória que eu estou alcançando agora, ela vai se estender. É uma vitória permanente, é uma vitória permanente. Eu creio no teu agir, Pai, eu creio no teu agir, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor não falhará. Aquela mulher, ela estava debaixo de ameaça, mas existia um poder muito maior trabalhando para favorecê-la. Parecia que ela iria perder, ela não perdeu. Não sofra antes da hora, você não vai perder, não vai ser tirado de você. Talvez hoje você não consegue ver como você vai sanar essa dívida que não para de crescer. Não tenha medo, não abandone o seu posto. Talvez você está numa situação que até os homens ao teu redor já desacreditaram. Eles disseram: não tem o que possa ser feito, é só um milagre. Se é só um milagre, você está no lugar certo, você está debaixo da presença certa, porque o nosso Deus é especialista em milagres. Ele faz coisas incríveis aparecerem, Ele faz o sobrenatural acontecer, e você vai se levantar com tanta força que é impossível que o contexto permaneça o mesmo. Você vai se levantar com ousadia e coragem, você não vai se entregar. O teu maior desafio é permanecer firme na posição. A grande maioria ouve as mesmas coisas, mas permanecer no mesmo lugar, permanecer acreditando, permanecer lutando, é uma outra história. Tem pessoas que são roubadas pelo pensamento, que diz o seguinte a elas: não, por que continuar? Não está dando certo. E as mesmas pessoas que eu vi falando, sendo roubadas por esse pensamento no início do ano, outras começaram com ela, mas não pararam, e agora no final de ano estão colhendo bênçãos sobre bênçãos. Deus vai abrir a porta, mesmo que ela esteja fechada agora, Ele vai abrir a porta. Basta você se aproximar, Ele vai abrir a porta. Não, a distância não, chegue perto, encare, ousadia, coragem. Ele vai te favorecer, Ele quer curar o teu destino, Ele vai mudar a tua história. Não vai permanecer da mesma forma. Você não vai terminar essa batalha perdendo, você não vai terminar derrotado, você vai terminar por cabeça, por cima.
A grande maioria chora, é a minoria que se posiciona. A grande maioria se entrega, é a minoria que resiste. A grande maioria, quando se depara com o problema, pensa em voltar para trás, é a minoria que avança. Você não vai perder essa guerra, Deus vai te favorecer. Permaneçam firmes, já são brasas apagadas. Eu acredito nessa mensagem de todo o meu coração. Deus está apagando brasas, Ele está apagando incêndios. O que viria para destruir a tua vida, Ele já está resolvendo. E quando o Senhor lida com algo, quando Ele apaga tudo, não sobra nada, tudo desaparece. Não vai sobrar nenhum tipo de pontinha, nenhuma ponta solta para te trazer dor, sofrimento. Não, Ele está liquidando por completo, Ele está resolvendo por completo, Ele está mudando, Ele está fazendo uma grande obra, Ele está mudando a tua vida. Direcione as suas mãos para o lugar onde existiu um incêndio na tua vida e começa a declarar: meu Deus, apaga esse incêndio agora, apaga essa brasa agora. Meu Deus, não importando há quanto tempo esse incêndio está lá, aos olhos humanos ele pode ter tomado uma proporção que é difícil de resolver, mas para o meu Deus não existe nada difícil demais. Apaga essas brasas, são brasas apagadas. Essa enfermidade, ela é uma brasa apagada. Esse problema na minha empresa é uma brasa apagada. Esse problema dentro da minha casa são brasas apagadas, brasas apagadas. O Senhor anuncia, Ele está apagando muitas brasas na sua vida. Ele está apagando esse incêndio que viria para destruir, que viria para arrebentar com tudo. Não vai acontecer, não vai acontecer. Vai existir uma diferença na tua vida, você prevalecerá, a vitória é tua, você é mais do que vencedor, você luta com a vitória nas mãos. Volte à posição original. Você tem a coragem para dar uma data para a tua vitória? Isso requer grande coragem e ousadia. Porque para Saul dizer aquilo, ele não teria condições de falar aquilo se ele estivesse ligando para o que iriam pensar ou falar. Ele simplesmente disse: amanhã na hora mais quente do dia nós teremos vencido. Amanhã na hora mais quente do dia a vitória é nossa. Amanhã na hora mais quente do dia nós já avançamos e literalmente tivemos êxito em absolutamente tudo. Amanhã a vitória é nossa. Você tem fé para dizer, sem titubear no teu coração, antes que o ano termine, aquilo que você tem buscado incessantemente vai ser entregue nas tuas mãos. Diga isso: até o dia 31 de dezembro a minha vitória já terá chegado. Até o dia 31 de dezembro eu já terei recebido a minha resposta. Até o dia 31 de dezembro essa enfermidade ela já terá desaparecido. Até o dia 31 de dezembro esse problema ele já terá sido solucionado. Até o dia 31 de dezembro essa grande porta já terá sido aberta para me favorecer. Até o dia 31 de dezembro a história da minha família já foi transformada. Até o dia 31 de dezembro eu já recebi tudo aquilo que eu desejo. Eu não vou abandonar esse posto, eu não vou me entregar, eu vou permanecer firme, inabalável, porque a vitória é minha. Eu sou mais do que vencedor. Eu já avancei, eu já avancei, eu já avancei. Eu não vou retroceder. Eu vou terminar este ano melhor do que jamais eu estive antes. Esse será o melhor final de ano da minha história. Olhe para cá um instante, por favor. 2 Coríntios 4 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Esse 9, ele mexe muito comigo. Olha o que ele diz: somos perseguidos. Repita isso comigo, vamos juntos por favor. Mas não abandonados. De novo, mas não abandonados. Diga isso: eu não fui abandonado. A minha família não foi abandonada. Deus está comigo. Abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimamos.
Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você quer ser renovado? Tome a decisão de continuar. O renovo tem a função de te dar mais para que você continue. Não existe renovo para quem não tem intenções de continuar. Se você pensou em desistir, por que ser renovado? Qual é o sentido disso? Por isso, o estar em movimento, buscando, orando, jejuando, é uma forma de pedir: Senhor, derrame mais, porque eu estou fazendo. Se você ficar parado, se você não lutar, por que o Senhor vai dar algo para alguém que não vai fazer uso? Ah, mas eu não estou me sentindo muito animado. Aí essa parte cabe a nós. Esforça-te, tenha bom ânimo. O bom ânimo é nosso. O bom ânimo é nosso. Se eu não tiver a força no mínimo de, literalmente, para dar o meu melhor ali, eu me tirar do lugar de conformismo, de estagnação, o Senhor não pega na mão de ninguém e fala: filhão, levanta da cama. Ele não faz isso. Muito pelo contrário. Ele manda a mensagem, você crê, você se levanta e mediante os seus passos ele começa a capacitar. Lembra do que o Senhor disse a Josué? Conforme vocês forem indo, eu vou dando a terra. Ele não deu a terra para depois eles saírem e conquistar. Falou: ó, tá tudo, não. Conforme vocês forem indo, vocês vão desapossando esse, desapossa aquele, aos poucos vocês vão indo, e eu vou sendo com vocês. Lembra do Jordão? Quando pisaram, você vai, você é renovado. Você insiste, você é renovado. Todas as vezes que eu começo a perceber que eu estou sem força, todas as vezes isso acontece com todo mundo. Ataques, afrontas, tem batalhas que exigem mais de nós, tem ocasiões que exigem mais da nossa mente. Dentro de mim a mensagem que vem sempre é a mesma, muito claro. Coloque mais força e você vai ter mais força. Parece redundante, mas vocês conseguem entender? Coloquem mais força e vocês terão mais força. Sabe a história da academia? Você vai se forçando, e a força vem vindo. Você vê que a resposta por colocar força é crescer em força. Deixe isso entrar de uma forma revelada, muito profunda. Você coloca força, você recebe força, você cresce em força. Pois nossos sofrimentos leves, repita comigo, e momentâneos. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso: tudo vai passar. Tudo já está passando. O seu momento difícil é momentâneo. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabe aquela sensação de que passei por tudo isso, mas o resultado que eu alcancei cobriu todo o meu sacrifício, os momentos difíceis? Sabe a história da gravidez da mulher? Dor, e na hora final é o ápice da dor. E quando você pega a tua vitória nas mãos, o sentimento é: valeu a pena. É isso que o nosso esforço, direcionado, misturado com a fé, produz na nossa vida. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Senhor, eu oro pelo teu povo, eu oro por cada uma das pessoas que aqui são. Meu Deus, eu te peço de todo o meu coração, eu imploro ao Senhor. Meu Deus, aqui tem mulheres que clamam, aqui tem homens que clamam.
Aqui tem famílias que têm buscado ao Senhor de todo o coração. Meu Deus, o nosso novembro é um reflexo de tudo aquilo que nós temos feito desde janeiro. Meu Deus, nós temos semeado, nós temos plantado, nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos estado nas madrugadas, nós temos feito a nossa parte. Então eu peço, meu Deus, opere o sobrenatural na vida de cada uma das pessoas que aqui estão e na vida das pessoas que estão nos acompanhando por essa transmissão. Faça essa boa obra, meu Deus, envia a resposta, envia a resposta. Eu peço de todo o meu coração, abençoe esse povo. Eu imploro, eu suplico ao Senhor, abençoe esse povo, abençoe esse povo. Eu peço, meu Deus, de todo o meu coração, não deixe ninguém sem resposta, não deixe, meu Deus, transforme esse sofrimento leve e momentâneo em algo que vai trazer uma alegria muito maior, que pesa mais do que todo esse sofrimento. Faça uma reviravolta acontecer. Meu Deus, eu peço, providencie o escape. O Senhor é a porta, o Senhor é aberto aonde o Senhor quiser. O Senhor simplesmente abre a porta e acabou. O Senhor é o caminho para a vitória. Meu Deus, então faça o que cabe a nós. Nós estamos fazendo, nós estamos clamando, orando. Envie as respostas, cure destinos, mude a história de vida deste povo. Meu Deus, aonde existir um enfermo, eu declaro seja curado agora. Eu declaro seja curado agora. Enfermos sejam curados agora. Aonde quer que exista um enfermo, seja aqui, seja pela transmissão, eu declaro seja curado agora, seja curado agora. Meu Deus, venha com a tua brasa, venha com o teu fogo e consuma com esse problema, consuma com essa enfermidade, que ela desapareça. Eu declaro, as dívidas vão ser pagas, você vai ter para sanar todos os valores que estão em aberto. Não vai faltar, vai sobrar, não vai faltar, vai sobrar, não vai faltar, vai sobrar. O que te preocupava, Deus vai providenciar. Não abandone o teu lugar e Ele vai te abençoar, Ele vai te favorecer. Você não perderá a tua família. Eu profetizo vitórias, eu declaro o impossível acontecendo em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Senhor, complete a obra que o Senhor começou aqui hoje. Que o teu povo veja cada uma dessas brasas, os problemas, os inimigos sendo apagados, e que eles vejam uma glória nova sendo revelada, algo incrível acontecendo. Eu declaro que tudo já deu certo, tudo já caminhou, e na hora mais quente do dia, naquele que parecer ser o momento mais difícil, você será honrado e abençoado de uma forma extraordinária. Eu declaro, esse final de ano será o mais abençoado da tua vida, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém.